Fala, rapaziada, mais um treino, 1 hora de corrida, longão de final de semana. Não é bem um longão, foi um pouco mais extenso, longão. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, o que já foi o longão, o que é o longão. Isso é uma discussão para outro vídeo que a gente pode estar fazendo também. O que eu quero falar aqui hoje é sobre como que a gente pode estar organizando o aumento de volume dos treinos. Muita gente começa a treinar e já quer... Não vou falar nem treinar, muita gente começa a praticar esporte, aí vê o colega que está mais avançado, vê o atleta que tem como ídolo. Eu até falei sobre a rotina do atleta profissional e do atleta amador num vídeo anterior, vou deixar aqui no card, aqui por cima. É um comparativo aí bem legal para você estar, digamos assim, baixando a tua tensão, a tua ansiedade com relação ao que você está fazendo. Mas voltando aqui, eu vou estar falando agora sobre como que a gente pode estar organizando esse aumento da quantidade de treinos, quantidade de atividades, seja ela no seu crossfit, no seu Hyrox, na sua corrida, seja ela você treinando, seja ela você só praticando como entretenimento, como diversão para refrigerar a cabeça, no teu pedal de final de semana, durante a semana, muita gente sai para pedalar e faz, digamos assim, barbaridades que estão colocando a própria saúde em risco, achando que está fazendo um bem para si mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou só me reidratar como eu faço sempre, me alimentar um pouco, tirar um descanso agora e a gente volta para falar daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá. Se você é iniciante na corrida ou em algum outro esporte de resistência, como o triatlo, não importa se treinando para competir ou apenas se divertir, você precisa entender melhor como acontece a progressão de carga, ou seja, como a gente deve aumentar o volume e a intensidade dos treinos de forma minimamente inteligente. Primeiro é importante a gente entender que para melhorar, o nosso corpo ele precisa ser desafiado, entendeu? Mas isso não significa sair correndo como se não tivesse amanhã. A chave aqui é a gente estar fazendo uma progressão gradual, uma escada com pequenos degraus. E isso quer dizer que a gente precisa aumentar os estímulos aos poucos, respeitando sempre o tempo que o corpo precisa para estar se adaptando. E esses estímulos são basicamente dois: o volume e a intensidade do treino. O volume é a quantidade de treino que você faz, seja em quilômetros ou em tempo de corridas ou alguma outra atividade. E intensidade é o esforço que você coloca no treino, como a velocidade ou a potência na bicicleta, por exemplo. E a grande dificuldade que você que está começando é como que equilibra essas duas variáveis sem que o treino fique muito forte e você se machuque, ou muito leve e não tenha evolução. E isso seria no caso de quem está treinando não somente para competir, mas se você tem interesse aí, está se desafiando em eventos como o Audax, por exemplo, ou até mesmo numa caminhada como o Caminho da Fé, o Santiago de Compostela, você vai precisar de alguma preparação para poder estar percorrendo essas distâncias no teu desafio. Então a regra de ouro para quem está começando é ir devagar e sempre. O corpo ele precisa de tempo para se adaptar aos estímulos, e aumentar demais ou muito rápido vai levar a lesão ou um desgaste excessivo do corpo, que também é chamado de overtraining. Uma boa referência que você pode estar usando é aumentar o volume total dos seus treinos em 10 a 15% no máximo. 5% para quem está começando já é um bom número por semana. Então vamos tomar por média 10%. Se você correu 10 km na semana passada, nessa semana você já pode correr entre 11 e 11,5 quilômetros de volume da semana. E na outra semana você aumenta aí mais 10% e assim gradativamente até o teu objetivo. Isso aí vai parecer pouco, mas essa progressão lenta que é a chave para os resultados mais duradouros, sem sustos e com reduzidas chances de lesão. Por isso que quando o aluno chega na assessoria, fala com um treinador que já quer fazer Ironman, maratona, daqui a 6 meses eu quero fazer um Ironman, a gente já sabe que vai ter problema por aí no caminho. Agora, por que é tão importante respeitar essa progressão de forma gradual? Porque o corpo ele tem diferentes sistemas que vão se adaptando em velocidades distintas. Eu vou te explicar aí rapidamente para não alongar ainda mais o vídeo. E eu vou começar pelo sistema cardíaco. O coração
e a circulação sanguínea, eles se adaptam relativamente rápido ao aumento do teu esforço. Em algumas semanas aí você já está podendo sentir que está menos ofegante e com mais fôlego, fazendo o mesmo percurso numa distância maior ou até num tempo menor. Enquanto que o teu sistema muscular, que são os músculos, ele também se adaptam, mas leva um pouco mais de tempo, eles precisam de estímulos mais consistentes para estar ganhando força e resistência. Então o aluno ou aluna que não respeitam a planilha que é passada, começam a aumentar a velocidade ou a distância, achando que o treinador está fazendo corpo mole, vão se lesionar em breve e não vão entender o porquê do que está acontecendo. Eu já tive diversos problemas com isso, falava para a pessoa correr 6 km no final de semana, na segunda ela chegava dizendo que não ia treinar porque correu 15 no sábado, então isso vai complicando a evolução e, enfim, fica difícil de a pessoa dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. E por último, o sistema ósseo e articular. Aqui é onde mora o perigo, o maior problema. São os ossos, tendões e ligamentos. Eles demoram muito mais para se adaptar. Se você aumentar a carga muito rápido, o risco de lesão, como fraturas por estresse ou tendinites, aumenta bastante, aumenta muito. O teu coração, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Mesmo você sendo um sedentário, você se adapta muito rápido. Os teus músculos, eles têm uma adaptação elástica. Então, eles precisam de um estímulo muito forte para poder se romper. Enquanto que os ossos e os tendões, eles não são tão elásticos e adaptáveis e eles simplesmente se quebram, se rompem e causam lesões que são muito graves e a recuperação é muito demorada. Então, por isso que a progressão ela tem que ser gradual e é essencial que você dê tempo para todos esses sistemas se adaptarem de forma harmoniosa, quase que ao mesmo tempo, assim evitando maiores problemas aí no teu futuro como atleta ou praticante de esporte ou simplesmente um entusiasta, uma pessoa que vai para a academia, vai ali para o boxe de crossfit, de Hyrox ou para o grupo de corrida e está só querendo se divertir. Tem que ir devagar. Para quem chegou agora e está começando, o foco inicial deve ser só no volume, ou seja, na distância ou no tempo de corrida, sempre em um ritmo bem confortável. A ideia é você estar construindo uma base sólida antes de partir para treinos mais extensos. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Na semana 1, você pode fazer 3 corridas ou caminhadas de 20 minutos cada. Na semana 2, mais 3 corridas ou caminhadas de 25 minutos, aumentou 5 minutos. Na semana 3, você faz 2 corridas ou caminhadas de 30 minutos e uma de 20 minutos. Você percebe como a progressão ela foi suave, ela foi gradativa. Isso permite que o corpo se acostume sem sobrecarga, sem saltos, sem solavancos. Aí depois de algumas semanas adaptando-se ao volume, você já pode começar a incluir um pouco de intensidade nos treinos, mas requer um pouco de atenção e isso não significa ir correr até não aguentar mais, por favor. A intensidade ela deve ser introduzida de forma moderada e de maneira estratégica. Uma ótima maneira que você pode estar fazendo isso é com treinos intervalados. Então, por exemplo, 1 minuto de corrida rápida e 2 minutos de caminhada ou trote leve, repetindo isso por 5 vezes. Uma outra opção é você aumentar o ritmo por alguns minutos durante uma corrida leve. Então, por exemplo, em 30 minutos de corrida, você corre 5 minutos moderado e 1 minuto num ritmo um pouco mais forte. Assim você vai estar fazendo estímulos diferentes durante o teu treino. Um outro ponto que muita gente esquece é o descanso. O descanso é tão importante quanto o treino e é nele que acontece a evolução. É durante o descanso que o corpo se recupera e se torna mais forte para encarar o próximo treino. Por isso que você tem que ter os dias de descanso e respeitar isso de forma religiosa. Então vamos lá, se você treina 3 vezes por semana, por exemplo, você pode estar intercalando os dias de corrida com dias de descanso ou alguma outra atividade de baixo impacto. Isso vai te ajudar a estar evitando lesões e a manter uma consistência aí nos teus treinos. Um outro conselho que eu considero valioso é você aprender a escutar o seu corpo. É normal a gente sentir um pouco de cansaço, especialmente depois de um dia de treino mais puxado, mas dor ou fadiga excessiva, aquela coisa, tô morto, não é sinal de que algo não está certo. Se isso acontece, você tem que reduzir o volume e a intensidade. E não se esqueça que o objetivo aqui é a gente estar evoluindo de forma saudável
e sempre muito sustentável. E antes de finalizar, eu vou deixar algumas dicas rápidas aqui para vocês. Primeiro de tudo, a evolução leva tempo, não tenha pressa, a paciência é primordial. Inclua diferentes tipos de treino, como longos, intervalados e leves, para evitar a monotonia e melhorar o desempenho, como os exemplos que eu dei ao longo desse vídeo. Busque sempre que puder a orientação de um profissional do esporte que você vai praticar. Isso ajuda a você estar monitorando a tua progressão e manter a saúde e a motivação sempre elevada. E se você quer uma ajuda personalizada para montar um plano de treinos que se adapte ao seu ritmo diário e objetivos, eu presto serviço de consultoria com cada aluno de forma individualizada, criando planos que respeitam aí o teu corpo e a tua rotina na correria do teu dia a dia. Se você quiser saber mais, é só enviar um e-mail para esse aqui que está aparecendo, que está aqui ó, embaixo, ou deixar nos comentários que eu entro em contato com você. Vamos juntos nessa jornada, rumo aos teus objetivos e vamos para cima. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Deixa aqui embaixo nos comentários como está sendo a sua jornada na corrida ou em outros esportes de resistência. Eu quero muito saber como é que está sendo a tua evolução e como que você está levando isso na tua rotina. Um abraço, até o próximo vídeo, bons treinos e muita saúde para todos.